Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 21. Todos dizem amém. Diz assim: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E a igreja diz amém? Amém. Glória a Deus. Somente até aí o verso 4. Você pode guardar a sua Bíblia, que eu quero ser bastante breve na palavra, para não ser enfadonho. Mas, queridos irmãos, você que ouve, guarda e gosta da palavra de Deus, nós precisamos entender em cada detalhe o que Deus ele quer nos mostrar. Precisamos entender qual é o verdadeiro recado de Deus para conosco, mediante a sua palavra. A Bíblia diz que há muitos fatos, muitos milagres que Jesus realizou, e se fosse registrar tudo, não caberia nos livros do mundo inteiro. Mas certamente o que de Deus foi permitido ser registrado e chegar até nós, obviamente em cada relato há um ensinamento de Deus para a nossa vida, e precisamos do Espírito Santo ter o discernimento para entender o recado de Deus, porque as coisas de Deus são coisas espirituais, e quem não é espiritual pode gostar da palavra, mas a palavra vai lhe servir apenas como ensinamento de uma boa conduta, apenas como ensinamento para ser um bom cidadão da sociedade e outras coisas mais. Mas para quem é espiritual e tem de Deus o discernimento, entende muito bem que Deus quer nos mostrar que a coisa com Ele é mais séria, e que com Ele nós teremos uma vida diferenciada. Talvez não na aparência, mas no nosso dia a dia, a nossa vida, o nosso coração, ele vive transformado por Deus, porque não atentamos para as coisas que vemos, mas para as coisas que nós não vemos. Nós passamos há pouco tempo um período muito difícil, que toda a humanidade sofreu, padeceu com isolamento, com tantas perdas em todos os sentidos. Mas a igreja ela continuou marchando, mesmo
templos fechados, mesmo às vezes tendo perdas no cotidiano, mas a igreja de Cristo, ela permaneceu marchando e caminhando, porque não é a primeira, não foi a única vez que a igreja na face da terra, ela enfrentou tempestade, momentos difíceis, mas a igreja do Senhor, a igreja espiritual, ela nunca deixou de existir, ela nunca se apagou, por mais que o vento soprasse, mas a igreja permaneceu, talvez como uma pequena fagulha acesa, mas ela não se apagou totalmente, e ela sempre é reacendida pelo fogo do Espírito, porque a igreja tem o sangue de Jesus Cristo. E para permanecer sendo a igreja vitoriosa que Cristo quer que sejamos, Jesus precisa ser o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Nosso Salvador, aquele que nos salva, aquele que nos purifica, aquele que vai nos levar para o céu. Mas também o nosso Senhor, aquele que manda, aquele que orienta, aquele cujo está acima de nós, e nós rendemos a Ele adoração, rendemos a Ele louvor, fazemos tudo que Ele nos orienta, tudo que Ele nos manda, mediante a revelação da sua sagrada Escritura. Aleluia! E é nesse momento, e é nessa hora que muitos acabam se perdendo, porque ter a Cristo como seu Senhor requer de nós que o nosso eu se prostre, requer que o nosso eu se curve, para que o nome do Senhor se engrandeça. E às vezes estamos em uma fila, às vezes estamos em uma caminhada, onde muitos estão na nossa frente, muitos estão atrás de nós, e nós ouvimos e vemos de todos os lados, de todos os ângulos, pessoas se levantando contra nós, tentando mostrar para nós que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, que assim é melhor, porque vamos ser será mais vantajoso para nós. Mas nós temos que continuar reto na nossa caminhada, seguindo somente a revelação da Sagrada Escritura, porque importa mais, diz a Bíblia, obedecer a Deus do que aos homens. E quando nós voltamos para a Bíblia, onde nós lemos, percebemos o quê? Que uma pobre viúva entra em uma fila para ofertar. Todos os anos eram multidões do templo em Jerusalém. Eles iam para lançar ali a sua semente na arca do tesouro. Judeus do mundo inteiro iam para Jerusalém para celebrar. E a alegria de cada um era ofertar. Mas o que a Bíblia vem dizer aqui, que uma mulher também entra na fila em obediência à palavra. Talvez entrar naquela fila poderia ser algo que lhe faria feliz, porque todos lhe apoiariam. Mas o que ela talvez não percebeu é que naquela fila, muitos que ali estavam eram soberbos. Muitos que ali estavam para se aparecer, estavam para mostrar que era grande, que era próspero, que tinha quantidade para ofertar.
muito ou pouco, aquela mulher, ela entra na fila porque ela queria obedecer ao seu Senhor, conforme diz a palavra: orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que te amam. E ela foi para abençoar o templo de Jerusalém, em obediência ao Senhor, em demonstrar o seu amor ao templo. E a Bíblia vem dizer o quê? Que Jesus ficou ali olhando para os que estavam na fila. Jesus, que vê todas as coisas, olhava o coração, mas olhava também a oferta. Porque para entender o que Jesus entendia, somente vendo o coração. E só Jesus tem esse poder, tem esse conhecimento. Você não conhece o coração de quem está do teu lado, mas o Senhor tudo vê e tudo conhece. Por isso é importante você estar na dimensão, estar na brecha, estar na obediência. E o que a Bíblia diz, que Jesus olha e diz: olha, em verdade eu vos digo, que essa pobre viúva lançou mais do que todos. Humanamente falando, ela não lançou mais, mas no mundo espiritual, diante de Deus, o ato dela era maior, a obediência dela era maior, o ato de amor e de fé dela era maior, porque o coração dela, o coração dela era um coração sincero, e o que ela fazia, estava fazendo com sinceridade. Ela estava obedecendo por amor, pela alegria de ser obediente ao Deus de Israel, pela alegria de abençoar o templo do Senhor em Jerusalém. O que eu entendo, meus irmãos, o que eu compreendo, é que a palavra do Senhor é para mim, é também para você. Mas há um diferencial no particular de cada um, naquilo que eu faço, naquilo que você faz. Porque nós podemos fazer o mesmo trabalho, podemos ter o mesmo chamado, o mesmo ministério, mas diante de Deus muda os corações, porque talvez eu tenha uma intenção, talvez você tenha outra, e somente o Senhor que consegue ver tudo isso. E uma coisa é certa: aquilo que está no meu coração, diz a Bíblia, garante que está escancarado diante de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas diante do Senhor, diante daquele com quem havemos de tratar. Pode diante dos homens ficar encoberto, mas a Bíblia diz que aquilo que se fala no gabinete será ouvido no telhado, porque não há nada escondido que não seja revelado um dia. Se não for revelado aqui, vai ser revelado no grande dia diante do Deus vivo, mas vai e havemos de prestar conta. O Senhor Jesus Cristo, Ele não quer uma igreja Nutella. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer uma igreja que assuma seu cerro, que fala: Senhor, eu errei, mas estou aqui diante de Ti, porque eu quero consertar a minha vida.
se converta ao Senhor. Todos estavam dentro do templo, todos estavam na fila para entregar sua oferta, mas o coração de muitos era soberbo. Mas o coração de uma viúva que só tinha 2 moedas, que ninguém dava nada por ela, era sincero. Haverá muita surpresa no grande dia. Haverá muita surpresa naquele dia. Harás, tremião de canter, emanai. Dereai, sube de canta. E os corações soberbos podem morar dentro do templo, pode estar na fila da oferta constantemente, mas precisa se converter e deixar a soberba, porque Jesus, quando estava olhando na fila, olhava para a oferta, mas olhava para o coração de cada um. Ah, meu querido irmão, o Senhor está nos alertando uma coisa, que não adianta querer fazer as coisas de qualquer jeito, não adianta vir para a igreja por causa dos empurrões que os irmãos nos dão para vir, não adianta querer vir simplesmente por uma obrigação, não adianta querer fazer simplesmente porque quer ser abençoado na terra, não adianta querer fazer simplesmente para se aparecer, para as pessoas verem que você está fazendo, ainda que o teu trabalho não seja visto pelos homens, mas o Senhor vai olhar para o teu coração todos os dias. Eu entendo aqui 2 igrejas. Eu começo a olhar para essa história e eu vejo aqui nessa história 2 igrejas. Eu vejo a igreja bonita, a igrejona famosa, a igrejona de recurso, a igreja que tudo pode, a igreja que a sociedade olha e diz: isso que é igreja. E veja a igrejinha que parece ser a igreja dos filipenses. Os soberbos parecem a igreja de Corinto, igrejona de uma cidade turística, famosíssima, igrejona que tinha os dons, todos os dons do Espírito, mas a igrejona cheia de contenda. E a igrejinha dos filipenses, mas que Paulo fala: dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vós, pelo amor que tem pelo meu ministério. Irmãos, a igreja de Filipenses parece que representa a pobre viúva, que era pequenininha, muito humilde, um lugarzinho simples, mas era um povo obediente à voz de Deus, um povo que cooperava com a obra e com o ministério de Paulo, de acordo com seus recursos. Ei, Deus está olhando todo santo dia para o teu coração e está vendo para que tipo de coisa o teu coração está voltado referente à obra dele. Deus está vendo se você está ofertando, dizimando por obrigação ou você faz por amor. Deus está vendo se você vem para a igreja por amor ou por obrigação. Deus está vendo se você vem adorar Ele porque você ama Ele ou porque você quer simplesmente uma porta aberta, simplesmente um milagre para essa vida. Deus está vendo e você vai prestar conta. Você
Tem coisas que acontecem que somente a gente vendo para crer, porque é incrível. Tem uma irmã, que eu não vou citar nome nem falar de onde, mulher de Deus, está em todos os cultos. A gente não ouve falar de coisa errada que ela faz. A mãe de família. Conheço ela na igreja há mais de 15 anos. Mas fala para ela me batizar, ela pula fora. Irmãos, Jesus diz que temos que ser sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. O batismo não te leva para o céu, porque quem nos purifica, quem nos salva é o sangue de Jesus. Mas para sermos cobertos, purificados pelo sangue de Jesus, nós temos que crer que o sangue de Jesus salva. E a prova que nós cremos está nas nossas obras. E o batismo é uma confissão de fé pública que você entregou a sua vida a Cristo Jesus. Precisamos ter o discernimento da palavra, porque a igreja não é só levantar as mãos, não é só adorando, não é só rodopiando, falando em língua estranha. É também a palavra fiel e verdadeira. E falar em mistério com Deus, ser cheio da presença do Espírito, está na palavra, mas vai algo mais além disso. É também ter o testemunho de Jesus, porque o Senhor não é Deus de confusão, mas é de justiça, de amor e de paz. E talvez você está como uma pobre viúva em uma fila. Tem pessoas soberbas perto de você, mas continua caminhando para entregar a tua oferta a Deus. Continua caminhando na tua caminhada, ofertando ao Senhor. Porque ainda que o teu serviço, ainda que aquilo que você contribui pelo reino de Deus parece ser pouco, parece ser tão pequeno, mas o Senhor está olhando para a tua obediência. O Senhor está olhando para a tua obediência. O Senhor está olhando para o teu coração. Então creia somente, que você verás o agir, verás o poder e a glória de Deus na tua vida todos os dias. Verás a honra, o Senhor entregando para ti. Você que pode, levante a sua mão aonde você está, porque eu profetizo que pela tua obediência ao Senhor, na sua santa palavra, o Senhor vai te honrar nesta fila dessa multidão. O Senhor vai mostrar que Ele é contigo, não para que ninguém seja pisado, humilhado, mas para mostrar para todo mundo que vale a pena obedecer a sua santa palavra. Receba de Deus força onde você está.
Receba de Deus livramento, receba de Deus refrigério para a tua vida, para a tua alma, porque eu vejo Deus falando com pessoas e dizendo: não temas, porque eu sou contigo para te levantar com autoridade, com poder na terra. Vou eu mostrar que sou contigo, que tuas obras não estão esquecidas diante de mim. Eu vejo Deus falando com alguém aqui dizendo: eu vi a dificuldade que tu enfrentou nesse dia e quase que você que não estava, mas eu te trouxe para te dizer que eu ainda estou no controle da tua vida, da tua casa, eu ainda estou no controle da tua alma e nada vai te deter enquanto o Senhor estiver, enquanto Ele estiver no controle da tua vida. Não temas, porque Ele é contigo. Receba essa palavra.